Comandante Lélio, eu agradeço de ter recebido o programa Amigos do Mar e eu vou deixar a câmera para você, as suas considerações finais, eventos, enfim, a câmera é sua, fique à vontade. Obrigado, Nívia. Bom, estou me sentindo como se fosse a chamada oral no tempo do ginásio. Estudei no Colégio do Canadá, sou santista, né? Família aqui, meus filhos, minha esposa, a quem eu dedico muito, meus netos. A cidade de Santos, eu sou agradecido. Meu estudo foi totalmente de graça, ginásio, colegial, entrei numa faculdade do governo, então devo à Marinha também a minha carta. Eu acho que o mais importante é o tema, né? Eu acho que esse jornalismo temático, principalmente para a área marítima e portuária, que vocês são os precursores, é muito importante, porque vai formando uma consciência, principalmente no mais jovem, que ele vai escutando. E, por exemplo, a nossa escola de praticagem, que a gente, hoje, né, são tempos de infância, que você lia sobre Mark Twain. Mark Twain foi prático do rio Mississippi. Então você vem com aquele imaginário. Isso é muito importante na hora de uma escolha de profissão, de saber o que é, criar no jovem, né? Então, o jornalismo e atualização do que existe no mundo, para nós não ficarmos ilhados aqui no hemisfério sul. Vocês estão trazendo a praticagem, o prático, ele tem um relacionamento muito grande com outros portos. Por exemplo, a semana passada eu fui convidado por um amigo prático, que eles chamam de Roma, mas é Civitavecchia. Teve o congresso da Federação Italiana e eu participei virtualmente, né? Então você escuta coisas, outros colegas estão se relacionando com portos nos Estados Unidos, na Europa, então a gente traz isso, traz para as suas entrevistas, né? Esse avanço técnico, mas por outro lado acho que o mais importante é o jovem ter a história, saber que existe uma história por trás de tudo isso, né? E a história contada hoje, na era do WhatsApp, ela foi se perdendo, né? Então, acho que a conversa, eu não queria me sentir como chamado oral, que nem eu falei para você, mas eu acho que a conversa com outros pares, eu agradeceria se pudesse fazer, um representante das agências, que eu tenho muito orgulho de ter sido office boy corrido às antigas agências, porque eu esqueci de falar, São Sebastião, os ingleses, as agências, Carl Lawn, Laurice Lachman, Corey Brothers, e a L. Figueiredo, que foi, né, família tradicional santista, que eram os agentes da Petrobras. Eles também foram desbravadores. O agente, ele ia na praia, viajando, ficava lá em algum lugar, porque não era o prático que ia, ele ia, o agente, e ficavam lá, almoçavam no mesmo restaurante, foi os fundamentos, né? E depois a construção do terminal. Então, eu acho que é muito interessante colocar esse pessoal. Teria o maior prazer de conversar com representantes de agentes, armadores, e que também tem muita história, para não se perder, porque eu acho que que eu falei, o WhatsApp ele corta um pouco esse tipo de conversa, e na conversa você vai formulando um pensamento, uma direção, que os políticos precisam disso, porque eles são, né, a parte importante, vai decidir para que lado vai. E depois de uma decisão, aqui na construção de uma barragem, construiu, acabou, né? Está pronto, 50, 100 anos. Então, a decisão agora em São Sebastião é muito importante, o que se decidir será, né? Então, acho que a minha mensagem é para o jovem. Eu acho que o jovem ele tem que ler bastante, esquecer um pouco do videogame, do WhatsApp, e que vai formular a sua consciência futura na escolha de uma profissão, né? Porque ele vai ver histórias. Hoje, se você lê Júlio Verne, ele fez uma viagem para a Inglaterra, que nos livros ele foi recebido por um prático perto de Liverpool. Se você lê, então sempre tem uma história. Então você, a criança que já tem esse imaginário marítimo, ele vai ver que na literatura universal, ele vai ter pincelado, aquele que quer ser médico, ele vai ver. Então acho que é muito importante essa volta à leitura. Inclusive acho que está ressurgindo, até a minha esposa está comentando, de
círculos do livro, clubes de livro, de leitura, pegam-se um livro e vão estudando. Então, acho que isso é muito importante. É a mensagem que eu gostaria de deixar a todos aí e à disposição ainda. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Nígia.